Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Hits nessa manhã aqui de quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Estou acompanhando aqui o Jornal da Hits. Fala, Bernardo. Muito bem, estamos aqui com um pessoal que tem se mexido muito constantemente, muito fortemente em prol de uma categoria, né? Eu peço que vocês me corrijam, mas a gente precisa nominar, né, a empresa, a intenção do trabalho, mas está muito ligado a uma necessidade de mão de obra, uma qualificação de mão de obra. Está aqui conosco o ex-prefeito Schneider e também conosco o Gabriel Woman da Rodoman. Bom dia, ex-prefeito, como é que vai? Bom dia, Bernardo, bom dia, França, bom dia aos ouvintes da Jovem Hits. Eu só gostaria de assim, me apresentar como empresário Perfeito. Da área da metalmecânica. Na realidade, a minha atividade mater, né, onde eu iniciei, é usinagem, torneria mecânica, numa empresa familiar que iniciou lá em 1957. E após esse período que eu tive na administração pública, que ele é muito notório, que é muito conhecido por todos, eu retornei à iniciativa privada. E aí, nesse momento, nós estamos trabalhando com um grupo de empresários num projeto que é muito interessante e que a gente agradece muito a disposição dos senhores em trazer a público, né, para a gente divulgar. Muito bem. Gabriel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar recebendo vocês aqui. Agradecer aí pela oportunidade de a gente expor o nosso trabalho aí, né, o que a gente vem feito aí desde outubro do ano passado. Tudo começou aí com um grupo de empresários que estava tendo aí dificuldade na questão da mão de obra. Estávamos com dificuldade também com relação ao sindicato laboral, né? Sim. E aí então surgiu a ideia de um grupo aí de 10 empresários, surgiu a ideia então desse grupo de trabalho, né? Onde a gente está atuando então em prol de busca então do Senai, né? Ou de alguma outra instituição que possa nos ajudar na questão da qualificação de mão de obra em Uruguaiana. Essa demanda que está chegando por vocês, ela está partindo qual a necessidade? É uma formação de mão de obra? Está faltando mão de obra? Está faltando qualificação da mão de obra que hoje tem, né? Qual a posição que vocês consideram mais importante nesse momento? Bernardo, esse problema não é apenas a nossa classe empresarial, não é de Uruguaiana, ele é a nível mundial. Então, alguns técnicos da área dizem que nós vamos ter aí o abismo, né? A pior fase vai ser lá em 2032, 2033. Existe toda uma questão cultural, uma questão de formação de gerações que está criando uma dessintonia entre a forma de trabalhar que nós conhecemos já há décadas e a forma que hoje as novas gerações se dispõem. Então, existe uma demanda reprimida por milhões de trabalhadores qualificados a nível do Brasil e a nível mundial são centenas de milhões, né? E isso aí se reflete. A gente consegue chegar, por exemplo, países europeus, né, que antigamente eram restritos ao ingresso de jovens, aquela questão da cidadania, né, facilitaram por quê? Por exemplo, se tu quiseres migrar para a Alemanha para trabalhar, eles te aceitam até os 65 anos, entende? Para trabalhar. Então, quer dizer, eles consideram, quando a gente está aposentando aqui, eles consideram que a pessoa está apta para trabalhar lá. Por quê? Porque não tem gente, é o mesmo problema. Só que aqui a gente teve alguns agravantes, entende? Até 2018, nós tínhamos em Uruguaiana uma estrutura, uma agência de educação profissional do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é uma estrutura que existe a nível nacional, são mais de 1.000 unidades, é uma estrutura parafiscal, ela tem a arrecadação obrigatória na folha de pagamento das empresas, quer dizer o seguinte, a empresa obrigatoriamente paga ao Senai, ele se estrutura em cima disso daí, e em 2018 houve um encerramento das atividades aqui em Uruguaiana. Isso aí piorou muito essa situação que a gente verifica, né? Como eu dizia, a nível mundial, piorou muito em Uruguaiana. E as pessoas continuaram a pagar o Senai? Não, se continua. Mesmo sem ter aqui? Essa é a tua observação, é muito boa. Então, a base contributiva, ela permaneceu. Então, eles arrecadaram, lá em 2018,
era 560 mil reais por ano. Que é claro, Meio milhão. houve esse boom aí da construção civil, porque a construção civil é indústria, então esse valor aumentou muito. E essa é uma das discussões que a gente traz, né? Porque é necessário que haja a reciprocidade. Se está arrecadando, se está na base da empresarial, está arrecadando, então tem que ter formação profissional. Claro. E essa é a discussão que você faz. Só que, claro, e é nesse momento que nós estamos, tudo isso aí leva em consideração modelos sustentáveis. Então, nesse momento, nós estamos fazendo uma análise de demanda dos diversos setores, notadamente o nosso setor é metal mecânico, elétrico e eletrônico. Mas nós estamos expandindo para outras áreas de base industrial, construção civil, alimentação, confecções, mobiliário, porque aí o que a gente quer ver? A gente quer demonstrar que realmente existe uma demanda de tantos trabalhadores anual e que nós precisamos da estrutura na cidade de Uruguaiana. O que o grupo precisa para ainda evoluir e que efetivamente o Senai venha e atenda a cidade de Uruguaiana? Isso é importante a gente colocar a par, né? Porque a gente teve um passo bem importante as últimas semanas que foi a cedência do prédio, né? Um prédio ali do antigo albergue, que fica lá na 13 com a João Manuel. O prefeito nos cedeu esse prédio para a gente colocar, então, o nosso projeto do Senai à frente, né? A gente já vem atuando desde dezembro do ano passado, em conversa junto com a Fiergs, que é a nossa federação, né? E que é a detentora do Senai. A gente também já recebeu o diretor do Senai em Uruguaiana, levamos eles até o prédio, ele gostou bastante, o prédio é um prédio robusto, é um prédio bem estruturado, atende bem, por mais que seja um albergue, né? Ele foi projetado para ser um albergue, ele atende bem as demandas nossas. Na parte inferior, toda a parte de maquinário, na parte superior seria então a parte das salas de aulas, né? Sim. Então a gente fez até um projeto do prédio, foi passado isso aí para o pessoal do Senai e agora a gente está aguardando, né, essa entrega desse projeto para a gente poder dar andamento a esse projeto que a gente está aí, né? Eu queria colocar também que tudo isso aí partiu de um estudo, de uma análise que a gente já vinha vendo de outras cidades, onde o seu Cláudio Bier, que é o presidente da Fiergs, ele está adotando em outras cidades, que é um modelo do Build to Suit, né? Ou seja, os empresários, né? Existe um prédio, os empresários reformam esse prédio e o Senai entra com toda a estrutura, né? Então é mais ou menos aí que a gente entra, né? Que a gente está correndo atrás. Se a gente pegar, por exemplo, o modelo hoje do Senar, como é que o Senar funciona hoje em Uruguaiana? É um modelo semelhante ao que a gente poderia também implementar ali, né? Onde o próprio sindicato rural ele organiza tudo isso aí, né? E contrata o Senar, né? Mas seria algo, né? Eu acredito assim, ó, que a gente está em busca do sim ou do sim, né? Como vai ser é o que a gente poderia discutir. Essa é a nossa fase que a gente está agora. Certo. O prefeito sempre foi bem solícito, né, em todas as nossas colocações, desde a primeira reunião lá em dia 5 de maio, onde a gente levou a proposta. Ele, desde o primeiro dia, sempre foi bem proativo com relação a esse projeto. Então, agora a gente teve que trazer, né, alguns sindicatos patronais para nos ajudar nessa causa, tá? E junto com essa comitiva, vamos ir agora no dia 2 de setembro, numa reunião junto com a Fiergs na Expo Inter, que o prefeito está convidando as federações. Entendi. Então, cada mês, cada semana que está passando, a gente está progredindo um pouquinho nesse nosso programa. Essa demanda que ela existe pelas empresas, teremos como passar uma questão de números, o que existe realmente de demanda para a formação de pessoas? Bom, assim, ó, a gente tem estudado bastante essa questão de números, tá? A gente, se pegar hoje dentro da prefeitura, existem em torno de 1.000 quinais cadastrados na indústria da transformação, que eles chamam.
Aí se a gente subdividir isso aí, né, a gente vai ver que a área da reparação automotiva em torno de 526 quinais cadastrados, na área de móveis 63, na área... Me fugiu agora alguns números, mas sim, é uma área bem extensa. Não, né? nós estamos falando aí de quinais, vamos dizer que cada KNAI necessite, eu estou chutando, me corrijam por favor se o número estiver muito longe, necessite 2 funcionários. Não eu acho que essa demanda deve ser até maior, mas que necessita nós fizemos uma pesquisa... O que é o KNAI? Vale lembrar. Vale que eu não sei o que é KNAI. Que é a atividade Isso. da empresa. Qual atividade, qual ramo ela atua? Se é uma mercearia, se é uma indústria, se é uma agência. Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. Aí, ótimo. E a gente trabalhou aí uma pesquisa focada no setor metal mecânico, elétrico e eletrônico. E se identificou hoje um mercado de 1.450 funcionários, né? E com a visão de expansão. Então, 91% das empresas não encontram ou levam mais de 90 dias para a contratação de novos funcionários. Então, e quer dizer... 80% dessas empresas precisam formar esse profissional dentro das empresas. Essa foi um pouco da estatística que a gente fez nessa nossa demanda. É mais do que justificado. Além só do pagamento que já é feito e que deveria ter essa contrapartida, ele é mais do que justificado a necessidade de formação dessa mão de obra, a presença do Senai. E veja, né, Bernardo, toda essa perspectiva futura que nós temos, claro, que não é boa, entende? Quer dizer, e ela não é só desse nosso setor aí. Então, construção civil enfrenta as mesmas dificuldades. Então, o empresário ele vai ter que se organizar em grupos. Nós representamos um setor, mas a nossa ideia é progressivamente ir mobilizando outras classes empresariais para que a gente tenha força dentro do projeto e venha fazer uma contramedida, né, a esse grande problema que nós vamos enfrentar. Nós já estamos atrasados nesse sentido? Sim, estamos atrasados. Já deveria ter acontecido antes isso para evitar esse déficit. É importante colocar, viu, França, que como o Gabriel referenciou, o prefeito Delgado, sempre que foi apresentado o tema, ele é um grande companheiro do projeto. Nos surpreendeu até a solicitude dele, a forma que ele se manifestou, positivamente. Então, nós fomos lá, apresentamos, olha, prefeito, tem aquele prédio assim, associado. Eles, não, vão lá, façam um projeto, E agora, dia 2 de setembro, vai haver a reunião da ANFRO, né, lá em Esteio, e ele vai apresentar. Por quê? Porque existe a possibilidade de tornar um centro regional, entende? Nós atendendo outros municípios. Eu tinha uma dúvida. Como que o senhor se sente estando do outro lado hoje, prefeito? Porque o senhor recebia comitivas de movimentos organizados e hoje o senhor organiza uma comitiva para ir falar com o prefeito. Como é que é essa sensação? Então, é tranquilo, né? Porque, na realidade, o prefeito ele é um líder de governo. E nós, como cidadãos, nós temos que colaborar com o governo. Entende? Não é uma questão assim partidária, não existe isso aí. É uma questão de nós entendermos Uruguaiana, né, como um todo e sabermos que essa é um grande problema, entende? E nós, o grupo ali é bem plural, como dizem, né, e bem representativo. E também o senhor sabe boas dessas fases que o grupo vai acompanhar. Então o senhor acaba sendo um facilitador, né? Arthur, eu vou ter que contar uma história mais antiga, tá? Eu comecei a vida pública nesse assunto do Senai, foi lá em 1995, pela Associação Comercial. Eu tinha 25 anos, hoje estou com 56. E nós trabalhamos num programa que se chamava Programa de Ações Móveis, em que se trouxe o Senai de Santana do Livramento para a Uruguaiana. Naquela época lá, já não tinha mais gente, entende? E aí, até 2018, essa unidade funcionou ali na Domingos de Almeida, e nós tínhamos 120 alunos ali. Aí houve uma situação de retração a nível nacional, houve aquela grande depressão econômica de 2014, o Senai fechou uma... O Sistema S, né? Retraiu, né? Retraiu, exatamente, e Uruguaiana foi impactada. E agora, como disse o França, a gente não pode perder muito ponto, entende? Nós já ficamos para trás um pouco nesse processo aí. Porque o que acontece, né? Quando a gente não oferta oportunidade para o jovem, ele vai embora.
Isso aí não adianta. Então, cada ano são tantas dezenas ou centenas de jovens que deixam a nossa cidade. Agora, Schneider, vale lembrar o seguinte, existe, desde a tua época lá, como prefeito, aquela história, e até um pouco antes, de que Uruguaiana não tinha essas alternativas nem projeções para o futuro da gurizada ali, né? Tinha até aquela brincadeira de todas, quem quiser ir embora, então eu pago a passagem, né? Mas essa demanda existe, essa oportunidade existe, o que não tem é gente preparada para isso, é mão de obra qualificada. No mercado de trabalho, hoje é demandante, não existe mão de obra qualificada, nas mais diversas áreas, entende? E aí entra aquele paradoxo, tu vê gente vindo de outras cidades trabalhar em Uruguaiana. Pois é. E tu vê, mas de onde? Não, eu vim para cá para trabalhar aqui. E ao mesmo tempo a gente vê tanta juventude ir embora. E ao mesmo tempo, França, que a gente tem que fazer isso aí, existe em Uruguaiana uma estrutura de formação tecnológica, que é o Instituto Federal Farroupilha. Sim. Ele começou lá em 2015 e é um negócio maravilhoso. E a nossa juventude não despertou na intensidade que deveria ter em relação à oportunidade que está tendo. E dentro dessa atuação do grupo empresarial que nós participamos, nós temos conversado com o Instituto Federal Farroupilha, porque é importante colocar isso aí. O Senai, ele atua na educação profissional, tá? Então, o que se imagina de educação profissional? Aquela que tem exigência mínima de ensino fundamental. Uhum. Então, quem tem a partir da 6ª série pode participar dos cursos do Senai. Em aprendizagem, que é os menores entre 16 a 24 anos, aí eles estudam durante o dia, metade do período no Senai e metade do período na empresa e recebem um estágio, uma cota que a gente chama, que é uma bolsa, meio salário. E também tem o aperfeiçoamento, que é para aquele pessoal que já está no mercado do trabalho, quer se aperfeiçoar, quer aprender uma nova tecnologia, ou quer reingressar no mercado do trabalho. Então, esse é o escopo de atuação do Senai, a aprendizagem e aperfeiçoamento. Já o Instituto Federal Farroupilha, que nós temos essa unidade em Uruguaiana, ela é ensino tecnológico. Então, é o ensino técnico médio. Então, tem que ter, a exigência mínima é estar cursando o ensino médio, 2º grau, ou já está formado e fazer o subsequente. E aí tem uma coisa muito especial, que é aí que a gente não está perdendo tempo, aí a gente está fazendo o tempo certo. A unidade do Instituto Federal Farroupilha de Uruguaiana, ela era uma extensão de São Borja. Não sei se você sabe isso aí. Não sabia, não. Ela foi instalada em Uruguaiana, porém, na época, não havia mais edital, mas a pedido ela se instalou em Uruguaiana, se organizou a estrutura, só que administrativamente ela era subordinada a São Borja. Uhum. E durante 10 anos ficou assim. E em 2014, houve alteração do status para campus. Então, Uruguaiana ganhou autonomia de campus. Perfeito. Aumentou o número de servidores, o quadro de servidores. E hoje o que acontece? Ela está num processo de ampliação. E aí a nossa proposta, nós estivemos conversando lá com o diretor Jonathan, é a criação de um eixo tecnológico industrial. Entende? Uhum. Então, a gente está tirando duas frentes, todas as frentes. Com 2 revólveres ao mesmo tempo. O que acontece? De um lado, a gente está conversando com o pessoal do Senai. Para quê? Para que a gente faça um ensino profissional, que a gente pega aquele pessoal lá do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio. E também nós estamos falando com o Instituto Federal Farroupilha para aquele pessoal do ensino tecnológico. Certo. Entende? Para que, num período... Tudo isso aí, né, é médio prazo. Sim, claro. No mínimo, aí a gente está falando em 2 anos, né? Uhum. Mas é muito consistente. Schneider, o senhor comentou que em 96 o início da sua carreira foi nessa questão do próprio Senai, carreira mais política, assim, Tratar da administração pública. E aí depois o senhor concorreu. E aí agora o senhor não concorre há algum tempo e está voltando essa movimentação. O próximo passo é concorrer de novo? Não, dessa febre eu não pego mais. Nem em período eleitoral o senhor não dá uma vontade de... Mas eu queria estar nesse Windy Banner aí. Não, Arthur, sabe que a minha contribuição... A gente tem um período de existência, né? O França tem a minha idade e a gente chega a uma hora que começa a perceber que
a existência ela tem um prazo. Então a gente tem que aproveitar. Eu já fiquei 12 anos lá na prefeitura. Tá bom, então. Já dei minha contribuição. Esse projeto aqui, eu não posso esconder os senhores, tem um interesse pessoal, que é fazer a minha empresa funcionar de por maneira óbvio, claro. mais forte, com mais por quê? Porque se a gente tem mão de obra, eu consigo trabalhar melhor. Então, esse é o meu interesse pessoal. O interesse coletivo é oportunizar a todos, né, formação tecnológica. Aquele prédio onde se imagina que vai acontecer o Senai, que funcionava lá naquela época? Ali foi o seguinte... O que foi ali? Ali em 74... Estamos falando da 13 de maio com João Manuel. É um Ali, prédio, né? é um prédio discreto de 2 andares, tem ali, ele tem 480 metros quadrados. É grande. Em 74, a Ordem Vicentina comprou aquele terreno, entende? E foi erigido ali, era da igreja, foi erigido o albergue, que a gente chamava de albergue municipal, mas na realidade ele era de uma ordem, só que era aberto, né? E uma coisa importante, a gente vê os registros lá, por exemplo, muita gente que trabalhava, auxiliar de pedreiro, ronda, vigilante, eles descreviam não era só pessoal de rua, assim, entende? Então, a pessoa chegava para trabalhar em Uruguaiana e ia morar no albergue, entende? E morava um período lá, evitava de gastar, se capitalizava e depois avançava. E que momento se transferiu ali a propriedade? Em 2018, ele parou a atividade albergue. Ele ainda tinha uma questão de uma escola infantil ali, que também encerrou, e em 2023, a Ordem fez a doação para o município. O município perfeito. ganhou aquele prédio. Perfeito. E aí que a gente apresentou o pedido ao prefeito Delgado, né? E ele deu anuência à destinação. Houve alguma resistência Não. por algum setor em relação ao A projeto? gente apresentou tanto no Poder Legislativo como no Executivo e ambos foram Favoráveis. favoráveis. Né? Nós estamos aqui explanando para quem está nos ouvindo essa situação da chegada aí, do retorno, né, do Senai. Quais são os próximos passos agora? O que vocês precisam para a coisa acontecer a partir de agora? Na verdade, agora é basicamente por isso que a gente está aqui, né? A gente precisa de todo mundo ao nosso lado, né, para botar força. A gente vai ir agora dia 2 na Expo Inter, onde vai ter a participação da Anfro junto com o prefeito, né, junto com a federação, né, mas a gente pede que toda a população também nos ajude, né, dando sua contribuição favorável ao projeto, porque é o que a gente precisa agora, né, a gente precisa fazer articulações, né, de repente com os sindicatos patronais, né, que na verdade são os sindicatos patronais que estão dentro da Fiergs, para que aí a gente consiga força para trazer esse projeto para cá. Entendi. Nós estaremos lá no dia 2. Vamos estar. Vamos fazer também essa força junto com vocês. Vamos A estar gente lá para estando Expo Inter. aqui, né, a gente consegue ter essa força para mostrar para todo mundo que a gente precisa, né? Mostrando isso que Essa demanda existe. Muito bem. Muito bem. Tá aí. Schneider, Gabriel, estiveram aqui para conversar conosco sobre a possibilidade do retorno aí, então, e de termos essa escola técnica, podemos chamar assim? A gente chama de técnica. Ela é uma escola de ensino profissional, mas a gente chama de escola técnica. Ensino profissional técnico lá, na 13 de maio, esquina João Manuel, naquele prédio. Já foi cedido, então? Sim, ele foi doado. Já foi doado. E agora o prefeito Delgado alcançou, diz, olha, a preferência é de vocês. Então, organizem-se. Exatamente esse é o termo. Organizem a relação, os CNPJs, e a gente vai fazer o documento de cessão. É isso aí. Entendi. É isso aí que a gente está correndo atrás também, né? E só para lembrar, né, que a gente espera, né, um tempo ainda, né, que já nos foi cedido um espaço na Tribuna Livre, onde eu até coloquei lá que a gente espera aí de 2 a 3 anos, né? É um tempo que... É médio, né? É mais ou menos o tempo que aconteceu em outras cidades, desde a movimentação até a... Inicial até a conclusão. Exato. É que tem, nesse período que o Gabriel fala, nós temos a captação de recurso para reforma. Claro. Então, lá se estima em torno de R$500 mil de investimento, que isso aí nós vamos ter que mobilizar junto à comunidade empresarial local. Entendi. Por isso que esse momento é muito importante, viu, França? Porque a gente vai passando informações
E o pessoal vai entendendo como é que funciona, né? No caso, emendas parlamentares poderiam ser destinadas para isso? Também. Nós temos... A gente tem conversado com alguns, nós não temos mostrado porque ainda o prédio não foi assim devidamente destinado, né? Agora está mudando esse escopo da demanda, vamos ver como é que vai ficar. Mas a gente está trabalhando mais na questão de conseguir junto com os empresários. Né? Muito bem, agradecer o Gabriel da Rodoman. Obrigado É isso? pela oportunidade. O Schneider. Da tornearia Schneider. Da tornearia Schneider. Muito obrigado aí pela visita. A gente está sempre à disposição aí para trazer estas informações. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aí com mais Jornal da Hits aqui nessa manhã. Fica conosco aí. O jornalismo levado a sério. Tudo sobre a cidade, o estado, o país e o mundo. Jornal da Hits. Olá, tudo ótimo. Todo dia é um